Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu não tenho mais falado de política nesse canal, criei até um outro canal justamente para evitar isso, mas eu tenho que tecer alguns comentários sobre o pastor Silas Malafaia na questão política. Tá? É inevitável falar isso porque esse pastor está completamente maluco, né? Ele tem feito uma série de vídeos desde que o Donald Trump sancionou o Brasil, culpando o Lula, é claro, e o Alexandre de Moraes. Para ele não teve nenhum golpe, né? Assim, é uma narrativa, né? Como se de repente os ministros se encontrassem e falassem: vamos criar uma narrativa que o Bolsonaro tentou um golpe? Vamos! Vamos combinar com a Polícia Federal? Vamos! E criaram uma narrativa, é só uma narrativa, não aconteceu nada. E os argumentos dele, pessoal, são completamente imbecis, tá? Ele defende, né, que haja uma anistia, claro, envolvendo o Bolsonaro, para tentar acabar com essas tarifas. Mas vamos começar com os argumentos dele. Quem não quiser assistir, não assista, tá? Primeiro, ele culpa o Lula em todos os vídeos, inclusive no vídeo que eu vi hoje no X, né, curtinho. Não vou colocar aqui um trecho, porque senão ele vai dar strike no meu canal. Mas ele culpa basicamente o Lula, né? Porque o Lula supostamente se encontrou com países considerados ditaduras, então a culpa é do Lula. Engraçado que o Bolsonaro também era amigo da Arábia Saudita, que é uma ditadura. Inclusive a Arábia Saudita, para quem não sabe, pessoal, é uma ditadura que persegue e mata cristãos, tá? Quando os cristãos falam que são perseguidos, eu sempre discordo. Agora, na Arábia Saudita eu concordo, porque lá realmente o cristianismo lá é perseguido. Então, se você for cristão na Arábia, você está fudido. Lá é um ditador que comanda, não só a Arábia Saudita, como aquela península arábica ali, né? Dubai, Catar, Iêmen, tudo ali são ditaduras árabes. E o Bolsonaro é amiguinho desses ditadores. Ele chegou a falar que aquele ditador que foi acusado de assassinar um cristão, o próprio ditador do país matou um cristão, que era um jornalista, o Bolsonaro falou que ele era como um irmão para ele. Engraçado que o Donald Trump também é amigo da Arábia Saudita, né? Então não é questão do país ser ditadura ou não, é questão de ser a ditadura que eles gostam ou não. E até irônico, né, que o pastor Malafaia diz que é cristão, é voz profética, essa voz profética! Mas ele não fala nada, nunca teceu uma crítica sequer a essa amizade com um país que mata cristãos. Não é engraçado? A voz profética, o Espírito Santo não funcionou ali naquela hora. O Espírito Santo foi tomar um café. Porque se ele fosse voz profética mesmo, acho que o mínimo que um pastor cristão deveria fazer, posso estar errado, né, mas deveria ser defender cristãos. Vocês não acham? Mas ele não, ele passa um pano. Segundo, o que o Malafaia não entende, ou finge que não entende nessa narrativa louca dele, é que o Lula, ele é presidente do Executivo. O Brasil é uma república de 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O Lula é o presidente do Executivo. O Lula não tem poder para dar anistia para o Bolsonaro, para soltar o Bolsonaro, para interromper o julgamento de Bolsonaro. O Lula é só o presidente do Executivo. Tanto que quando o Lula foi preso, quando começou as investigações contra ele, a Dilma era presidente na época, pouco antes dele ser preso, ela não fez nada para impedir o Lula de ser preso, porque não cabe ao Executivo fazer isso. São poderes diferentes, são harmônicos, mas são independentes. Quem está cuidando do caso do Bolsonaro é o Poder Judiciário, é o Alexandre de Moraes e os ministros. Então essa pressão toda em cima do Lula chega a ser uma canalice, porque o Lula não tem poder de assinar lá um decreto: estou soltando o companheiro Bolsonaro, Bolsonaro vai para casa agora, não vai ter mais processo. Não tem como, gente, isso não existe na nossa jurisprudência, aliás, de país nenhum. Se o Trump quiser soltar um prisioneiro lá nos Estados Unidos na canetada, no máximo que ele pode fazer é dar um indulto. E o indulto tem também no Brasil, mas o indulto é só depois que a pessoa foi julgada e presa e condenada. O que não aconteceu ainda com o Bolsonaro. O caso dele ainda está na reta final, mas não foi transitado em julgado. Então, se o Bolsonaro já tivesse julgado, condenado e preso, aí se o presidente da República quiser, ele pode sim dar um indulto. Agora, por enquanto, não tem nada que o Lula possa fazer. Então não adianta colocar tarifa e fazer a pressão em cima do Brasil, o país como Estado, sendo que quem é responsável pelo caso do Bolsonaro é o Judiciário. Não tem nada que você possa fazer. Aí o Malafaia fala da anistia, que tem que ter anistia. Ele culpa também o Congresso, o Hugo Mota, por não pautar a anistia. Não adianta pautar a anistia, pessoal, porque a anistia é proibida pela Constituição. O Malafaia argumenta que isso é uma responsabilidade do Congresso. É mentira. A Constituição de 88 ela é clara. Crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não podem ter anistia. Está na Constituição. Então, mesmo se o Congresso fizesse, se o Hugo Mota for lá, passar na Câmara, depois for para o Senado, lá para o Alcolumbre, aprovado, e mesmo se o Lula sancionasse isso, o STF não ia aceitar, porque é inconstitucional. E o Malafaia talvez saiba disso, mas ele mente para os seus seguidores para dar a entender que o Congresso pode fazer isso. Tem resultado prático? Não. É só um blá 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 danado que na prática não vai mudar nada. A anistia é inconstitucional, tá? E eu acho muito curioso, pessoal, o pastor, em vez de defender o povo brasileiro, sabe, que tarifas que vão prejudicar o Brasil todo, de norte a sul do Brasil, já tem várias encomendas aí brasileiras que foram canceladas, né, tiveram que voltar para o Brasil, desde peixes no Nordeste, até laranjas aqui do Sudeste, celulose aqui, que é da Suzana, aqui na região da Grande São Paulo, sabe, a Embraer tinha um contrato de 90 bilhões, teve que ser cancelado, sabe, tudo isso
está prejudicando milhares de brasileiros. E o Malafaia, mesmo assim, ele continua defendendo o Bolsonaro, ele continua dizendo que o golpe era uma narrativa. Tem provas, a minuta do golpe foi impressa no Palácio do Planalto, tinha um texto pós-golpe que ele ia fazer uma leitura explicando para a população. Tem uma reunião onde eles falam claramente assim, vai ser que nem 64 ou não? Tem o testemunho lá dos 3 ex-chefes das Forças Armadas, os 3 confirmaram que o Bolsonaro apresentou essa minuta e o Freire Gomes não quis, bateu o pé. Tem o depoimento do Mauro Cid, tem tudo que vocês possam imaginar, tem. Até assassinato de autoridades. E mesmo assim o Malafaia, em vez de defender o Brasil e os brasileiros, ele prefere defender Bolsonaro. Não é curioso isso, pessoal? E outra, quem está prejudicando o Brasil é o mesmo cara que prejudicou as igrejas do Malafaia nos Estados Unidos, o Donald Trump. Que nem eu já falei para vocês, o Donald Trump fez uma perseguição terrível contra imigrantes, né? Bem pior do que o primeiro mandato dele. Está botando terror lá. Ele assinou um decreto permitindo que os imigrantes fossem presos até em hospital ou igrejas, que antigamente era proibido, incluindo a igreja do Malafaia. Então, os imigrantes começaram a ficar com medo até de ir numa igreja, que o cara pode estar lá rezando, chegar a polícia da imigração, te prender e te jogar numa cadeia imunda qualquer. Então o próprio Donald Trump ajudou a esvaziar as igrejas do Malafaia lá nos Estados Unidos. O Malafaia fez até um vídeo em inglês, né, com tradução pela dublagem automática, implorando aos pastores americanos ou lá dos Estados Unidos para proteger os imigrantes, para tentar convencer o Donald Trump a permitir os imigrantes lá, porque ele se sentiu prejudicado. E mesmo ele sendo prejudicado pelo Donald Trump, ele parece que comemora as tarifas do Donald Trump ao Brasil. Sabe, em nenhum momento ele critica o Trump nessa fala dele. Ele prefere botar a culpa no Lula, que ele não gosta do Lula, no Alexandre de Moraes, que é um juiz, que ele também entrou nessa loucura de colocar um alvo na cabeça do Alexandre de Moraes, menos no Laranjão. Sabe, é como se o Brasil tivesse que ser subserviente a uma nação estrangeira. Ah, se os americanos mandassem, vocês têm que cumprir. Ah, meu irmão, se o americano mandar você fazer, você faz, meu irmão. Porque os Estados Unidos é o poder maior que tem nessa terra, meu irmão. Que Deus, meu irmão. Deus está ligando para isso, meu irmão. O meu Deus é o Trump. Sabe, de uma subserviência, sabe, que eu nunca vi na vida. Daqui a pouco só falta ele querer dar o Cristo Redentor de brinde pro Donald Trump, sabe, pão de açúcar. Leva Trump, leva. Quer levar um MASP também? Tem lá em São Paulo, é bonito, leva para os Estados Unidos. O que você quiser é seu, querido. Pode pegar o que você quiser do Brasil. E esse cara depois disse que é um pastor que tem o Espírito Santo, né, pessoal? Aí eu fico me perguntando, por que as pessoas ainda frequentam a igreja de um pastor desse? Porque segundo eu estou vendo aí, segundo dados, pesquisas e até nas próprias redes sociais, esse tarifaço do Trump pegou tão mal os brasileiros de verdade, não esses malucos, né, mas os brasileiros de verdade, que 80% das menções às tarifas nas redes sociais são contra as tarifas do Trump contra a família Bolsonaro. Porque os brasileiros não acharam legal isso, porque vai prejudicar todo mundo. Mesmo se você não é exportador, isso vai atingir você também. Então eu não entendo como é que ainda tem pessoas que seguem um pastor que praticamente defende isso. A solução do pastor é anistiar, é baixar a cabeça para os americanos. O Trump quer acabar com o processo do Bolsonaro. Solte o Deus Bolsonaro, deixa o Deus Bolsonaro livre. E fica nessa subserviência danada e ainda fala que é pastor. Que na verdade ele não é pastor, né, pessoal? Ele é só um politiqueiro travestido de pastor, né? Agora, essa subserviência dele, sabe? Essa defesa fanática dele pelo Bolsonaro, nossa... Como é que as pessoas ainda frequentam um lugar desse, né, pessoal? O cara que vai numa igreja dessa, a Advec, ele acha mesmo que ali tem um Espírito Santo? Ele acha mesmo que ali tem um poder de Deus ali? Você lembra da pandemia? O Malafaia falou que não ia morrer ninguém da igreja dele de coronavírus. O primo dele morreu de coronavírus. E as pessoas, mesmo vendo isso, ainda continuam seguindo um pastor desse? Então é lamentável, pessoal. Esse vídeo é só um desabafo, tá? Porque, realmente, eu nunca vi isso nos meus 45 anos de vida. Tanta subserviência a outro país e tanta idolatria a um político, a um Bolsonaro. Porque quando o Lula foi preso, quando o Lula estava sendo julgado, eu mesmo eu achava que o Lula era culpado. Eu queria a condenação do Lula, porque eu sou uma pessoa justa. Eu acho que quem comete crime tem que ser responsabilizado. Agora o Bolsonaro também, eu acho que ele é culpado de vários crimes. Esse aí é só o primeiro, que ainda tem as joias, vacina, genocídio, tantos crimes que esse cara cometeu. Para mim ele tem que ser responsabilizado também. Agora, por que o pastor, que supostamente é a voz profética, fica nessa idolatria toda? Ele fala mais de Bolsonaro do que de Jesus. E ai de mim se fizer um vídeo desse, daqui a pouco vem gente criticando aqui ainda, sendo que o pastor fala de Bolsonaro todo dia e eu não posso falar uma vez. Então é lamentável, pessoal. Esse vídeo é só um desabafo, tá? E quem sabe algum dos seguidores do Malafaia caia um pouco na realidade, reflita um pouco. Olha quem vocês estão seguindo como pastor ungido. Olha bem quem que é o seu pastor. Tá? Seu pastor, na verdade, não passa de um político que fica, em vez de atacar quem está prejudicando a gente, prejudicou ele também. Ao contrário, ele fica atacando Lula e Alexandre de Moraes, e ele ignora que a família Bolsonaro, como Bananinha, está lá nos Estados Unidos desde o começo do ano pedindo sanções
aos Estados Unidos. Então lá desde o começo do ano pedindo sanções, tarifa. O Bananinha agora quer, além das tarifas, o Bananinha quer sanções econômicas, que nem Cuba e Venezuela, né, para o Brasil ficar isolado economicamente, que é a lei magnífica. Eles ainda querem mais. Vê se o pastor critica eles. Ô, meu irmão, o povo não vai aguentar isso, meu irmão. Vamos pegar leve com essas tarifas, meu irmão. Não. O pastor não defende o povo brasileiro. Ele defende a família Bolsonaro. É mole ou o que mais? Então tá aí, pessoal, um desabafinho aí, tá? Quem gostou do vídeo já conhece o ritual. Like, sininho, lista de transmissão, compartilha, comenta, enfim. Vocês já conhecem todo o ritual. Agora eu tenho um QR Code, tá, nos vídeos, tá? Também se alguém quiser colaborar com o canal, fique à vontade. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Até a próxima.